Bom dia. Hoje, rapidamente, eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho aprendido nessa caminhada, nessa recaminhada. É uma caminhada que eu tenho aprendido a caminhar com Jesus, mas muito mais próximo dele do que eu já experimentei caminhar no meu passado. Imagine uma multidão seguindo Jesus no tempo que ele esteve aqui. E a palavra, o Evangelho, nos mostra níveis de pessoas andando com Jesus, né? Tinham os discípulos estavam o tempo todo literalmente ao lado de Jesus. Na maioria das vezes dormiam na mesma casa, comiam da mesma comida, participavam, sorriam, brincavam, se entristeciam junto com Jesus. Esse era o primeiro nível de pessoas que se relacionavam com Jesus. O segundo, são literalmente os apóstolos que ele escolheu. Depois tinha o nível dos discípulos, que muito semelhante também tinham e desenvolviam esse relacionamento muito próximo de Jesus. Esses eram os que ansiavam aprender, se tornarem alunos, reproduzirem os ensinamentos de Jesus e repassarem os ensinamentos de Jesus. Então eram os discípulos, não tinham talvez todo aquela possibilidade de estar tão próximo, de ser tão íntimo de Jesus, mas se eles pudessem estar nas casas em redor, onde Jesus estava, em derredor, se eles soubessem para onde que Jesus ia, eles iam atrás, eles procuravam estar onde Jesus estivesse. Não tinham toda aquela facilidade porque existia limitação física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então existia essa limitação física. Numa casa não caberiam todos. Mas sempre que eles podiam, ao máximo eles se aproximariam de Jesus para poder estar com ele de algum jeito, de alguma maneira. E depois tinham as multidões. Estes já seguiam a Cristo de uma maneira, quando dava, quando era permitido, quando era possível, e de acordo com seus interesses, né? De acordo com as suas necessidades, de acordo com seus interesses, eles seguiam a Jesus. Então são 3 níveis. Aqueles que têm uma intimidade, que estão muito próximos, aqueles que estão em derredor e aqueles que seguem de longe. E não seguem com um certo compromisso, seguem, na verdade, porque seguem enquanto acham interessante, enquanto acham que seguir a Jesus pode representar para eles algum lucro, algum tipo de ganho. Às vezes é espiritual, às vezes é humano, é físico. Então seguiam a Jesus. E hoje a gente, com tanta igreja cristã, entre evangélicos, entre católicos, nós também temos os seguidores em 3 camadas, eu diria. Até entre os 12 discípulos, eu ouso dizer que existiam 3 camadas, né? Jesus tinha 12 e todos sabem que dos 12 ele tinha 3, que era Pedro, Tiago e João. E aos pés da cruz a Bíblia fala que estava apenas João. Então tinha 12, dos 12, 3 e dos 3, 1. Então há aqueles que vão procurar, vão fazer de tudo, veja bem. Não necessariamente porque são preteridos, não. Porque eles simplesmente se esforçam, fazem de tudo para se aproximar da pessoa de Jesus Cristo. Fazem o que está no alcance. Se eles
se Jesus os chamasse, os três, se chamasse os 12, eram os 3 primeiros a se apresentar. Queriam servir, queriam se envolver, faziam coisas erradas, acabavam por fazer algumas coisas erradas. Só não erra quem não faz. Então não era porque eram os mais perfeitos. E Jesus contava com eles porque Jesus sabia dos 12 que qualquer coisa que precisasse, ele podia contar com os 3. Então esses 3, Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus na hora da transfiguração, estavam com Jesus em tantos outros momentos cruciais e importantes. E o discípulo que mais procurou se aproximar de Jesus estava com ele no momento pior. Segundo o Evangelho, estava no momento da crucificação. Havia pelo menos um discípulo para confortar o coração do nosso Senhor, que como ser humano que ele foi, enquanto estava conosco aqui, na condição de ser humano, eu imagino que o quanto confortou o coração do Senhor ver pelo menos um discípulo. Embora ele soubesse, ele tivesse certeza que nenhum dos discípulos dele seriam perdidos, ainda que momentaneamente eles fossem dispersos, mas o Senhor os haveria de trazê-los novamente para a comunhão com ele. Só um se perdeu, que foi aquele que a Escritura já havia dito que um deles haveria de se perder. Mas dos 12, os 11 ele não perdeu. Mas que alegria saber que naquele momento, no momento da crucificação, havia um que estava participando de seus sofrimentos. Hoje, será que Jesus sofre? Eu acredito que em parte sim, mesmo sendo Deus. Jesus sofre como sofria, não de forma física, mas por amar as crianças, por amar a humanidade, por amar os homens, por amar até mesmo a natureza. Ainda há um certo sofrimento no coração de Deus, eu acredito. E que bom que João estava ali participando dos seus sofrimentos naquela hora. E em se falando dos sofrimentos do nosso Senhor, a Bíblia relata de 2 ocasiões onde Jesus chorou. Ninguém chora necessariamente só de alegria. E Jesus, por 2 ocasiões, a Bíblia relata onde Jesus chorou. Uma delas foi quando Jesus participa e sente a dor e a aflição das pessoas ligadas a um amigo seu que havia falecido. E Jesus não chora porque ele havia falecido, mas Jesus chorou pela dor daqueles que ainda não tinham entendido que aquele momento de morte, aquele momento triste na vida deles em relação a Lázaro, era um momento passageiro. Mas eles chegaram sofrendo e Jesus os conhecia, Jesus sabia, veja bem, Jesus sabia o que Marta estava sofrendo, que era irmã de Lázaro, o que Maria estava sofrendo. Ele estava seguro de si. O choro de Jesus naquele momento, segundo as Escrituras, ele não era um choro dele em relação à situação, mas ele os amava tanto. E ele os amava tanto que ele, como estava breve, mas ainda não tinha ressuscitado a Lázaro, participa daqueles momentos com eles. Jesus se solidariza com a dor deles. Não com a situação, porque a situação estava sob o controle de Deus, estava sob o controle dele. Mas ele os entende enquanto seres humanos e se solidariza. Então Jesus chora por amor, né, a vida dos seus amigos, até que a ressurreição de Lázaro acontece.
E se não me falha a memória, só tem 2 menções onde Jesus chora nas Escrituras. E a segunda menção que Jesus chora nas Escrituras foi quando ele está chegando em Jerusalém, e esses momentos fazem parte dos últimos momentos dele antes da crucificação. Esses momentos retratam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando ele vê Jerusalém de longe, a palavra fala que ele chorou sobre ela, porque ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E por conta de Jerusalém não conhecer o tempo, ele fala isso, por tempo de Jerusalém não ter conhecido o tempo da sua visitação, Jerusalém seria assolada, Jerusalém seria sitiada, coisas ruins aconteceriam. Os filhos de Jerusalém, as gerações seriam assoladas, a cidade, o que tinha sobrado de Jerusalém seria assolado. O templo de Jerusalém viria abaixo. E Jesus chora sobre Jerusalém, sabendo que por causa da rejeição deles, a pessoa de Jesus, por eles não abrirem seus corações e estarem muito próximos de uma destruição, eles não se davam conta. Eles estavam tão ocupados em seus desejos, em suas próprias vidas, que não se davam conta que a destruição estava muito próxima. E concomitante estava também a salvação e a redenção de suas vidas. E não conheceram o tempo da visitação. Muito embora estava ali sendo anunciado por outras vidas que o Messias estava na cidade. Jesus operando tantos milagres, fazendo tantas coisas. E mesmo assim haviam corações que não se rendiam, que não se dobravam, porque não queriam, simplesmente dispensavam a comunhão com Jesus Cristo. E aí eu trago como lição prática para as nossas vidas de hoje. Quantas coisas eu já passei de desgosto na vida, quantas derrotas, quantas coisas erradas, quantas lutas que eu passei, simplesmente porque eu desprezei a comunhão com o Senhor, eu desprezei o tempo da visitação. Hoje, como boca de Deus para a tua vida, como alguém que também, aleluia, nesse momento da vida, foi novamente chamado para caminhar com Deus. Eu imagino, meu querido, se eu não estivesse andando com Deus hoje, talvez a minha vida já tivesse sido ceifada. Talvez eu já tivesse morrido de infarto, porque eu tive um monte de sinais de infarto na minha vida, sinais de AVC, eu já tive sintomas de AVC, sintomas de infarto. Hoje, graças ao Senhor, a minha saúde, eu acredito que esteja em bom estado pelos sinais, pela disposição. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sinto vitalidade. Quem me conhece pessoalmente sabe que há pouco tempo atrás eu estava com uma enfermidade terrível nos joelhos e eu quase não conseguia caminhar. Cheguei a comprar um par de muletas com enfermidade terrível, terrível nos joelhos, enfermidade no corpo, gordura no fígado, sintomas de aperto no peito. Outro dia estava com um caroço gigante, um caroço aqui nos nervos, gigante, um caroço grande, meus queridos. Bem grande aqui do nada que tinha aparecido. E não por causa destas coisas, mas determinado dia senti o Senhor me chamando para a comunhão, me chamando para estar com Ele, me chamando para estar com Ele, para me aproximar dEle, para derramar o meu coração na minha casa, no meu quarto, na minha salinha. E comecei a escutar e ser chamado, e simplesmente comecei a me aproximar do Senhor.
Hoje testemunho para a glória de Deus. Isso não significa que eu não possa passar por privações, por doenças ainda em vida, mas testemunho para a glória de Deus que eu tenho gozado dos meus joelhos com completa saúde. Eu subo escada, desço escada, vivi abaixo de remédio, de anti-inflamatório. A minha saúde física, estou emagrecendo, emagreci 4, 5 quilos. Estava engordando, estou emagrecendo. A minha saúde mental está melhorando. O caroço, meus queridos, que já estava há meses na minha mão, tinha um caroço, ele simplesmente desapareceu por completo. Meus queridos, eu fico imaginando, se eu não tivesse conhecido o tempo da minha visitação, provavelmente eu estaria no Facebook de meus familiares como luto irmão, luto marido, luto filho. Graças a Deus eu pude, o Senhor me visitou novamente e eu respondi ao apelo. E eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, que você possa reconhecer, se você sente que Deus está lhe chamando para comunhão, e talvez esse vídeo seja apenas uma confirmação, você parou para ouvir, sentiu que deveria ver o que eu tinha para dizer nesse vídeo. O Senhor, Ele deseja, o Senhor não deseja como Ele viu a destruição de Israel. O Senhor não deseja ver a destruição de tua família. O Senhor não deseja ver o teu sofrimento. O Senhor não deseja ver o teu mal. A palavra diz que o Senhor pensa pensamentos de paz e não de mal. Então talvez justamente seja esse o momento, meu querido, para que coisas piores não aconteçam em sua vida. Eu quero te convidar em nome de Jesus a aproveitar este momento, este chamado, para buscar ao Senhor em oração, para ler o Evangelho de Jesus Cristo, para ir a uma comunidade cristã, genuinamente cristã, que busca, que invoca Jesus Cristo, a entregar sua vida a Deus, como eu fiz. E graças a Deus eu tenho sido amado e amparado pelo Senhor. Não esqueça que Jesus está desejoso de que você tenha comunhão com Ele, para que Ele possa te prevenir, para que Ele possa impedir que várias coisas ruins possam acontecer na sua vida. E o que é pior, não é que as coisas ruins aconteçam, é que quando aconteça coisa ruim, como Jerusalém, ela não tinha Deus para ampará-la. Ela não tinha o Senhor, porque ela desprezou o tempo da visitação de Deus. Então abra seu coração para Jesus. Abra seu coração para Deus. Reconheça o tempo da visitação. O Senhor está vindo no momento certo, na hora certa. Ele está te convidando para ter comunhão com Ele. Este é o momento, esta é a hora. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O Senhor te convida hoje para ter comunhão com Ele. Em nome de Jesus eu desejo isto sobre tua vida, sobre tua casa. Em nome de Jesus.